Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje o papo aqui é mais do que sério. Eu quero falar com você a respeito de conhecimento, razão e emoção. Não sai daí. Não perca essa mensagem. É depois da vinheta. Meu irmão, minha irmã, vamos aí a um assunto muito sério. Vamos falar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei quando você vai poder ver esse vídeo. Vamos falar de conhecimento, de emoção e de razão. Meu irmão, muitas vezes, deixa eu pôr o microfone aqui que eu esqueci. Muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas vão à igreja e cometem atos por pura emoção. Mas é culpa das pessoas? Não, não é culpa das pessoas. Os cultos hoje estão alicerçados no emocional da pessoa. Toca-se um louvor bacana, toca-se um louvor que todo mundo sabe que o povo vai gostar, toca-se aquele louvor que já sabem de antemão que o povo vai se emocionar, e vem aquela ministração já de caso pensado, justamente para provocar a emoção nas pessoas. Principalmente quando eles encaixam algum louvor que tem a ver com o que foi pregado, que tem a ver com o que foi ministrado ali. Então, mais, como é que eu posso dizer para você, meu irmão? É mais fácil de entrar no intelectual das pessoas, porque a pessoa muitas vezes está ali já fragilizada. A pessoa muitas vezes está ali apostando ali suas últimas fichas. A pessoa está ali muitas vezes, e eu falo isso por mim, perdida, porque muitas vezes entrei na igreja por estar sem rumo, por estar perdido. E eu sinto muito em informar que, mesmo sendo estranho naquele lugar, ninguém me abraçou, ninguém veio perguntar para mim por que eu estava ali. Era uma igreja no centro da cidade, era uma igreja de certa forma chique, era no antigo cinema, e não tem nada a ver com essas igrejas que você talvez pensou aí. Uma igreja de pessoas muito bem vestidas. E eu entrei naquela noite ali porque estava chovendo, estava frio, e porque eu estava perdido, porque eu estava sem norte, e fui ali para ver se eu via, além de me abrigar da chuva e do frio, fui ali para ver se Deus falava comigo e etc. E fui levado pela necessidade. Mas estamos falando aqui de emoção por enquanto. E as igrejas preparam as pessoas hoje em dia para serem levadas pela emoção. E então as pessoas choram, as pessoas se comovem, dependendo da mensagem
a pessoa acha sim que Deus falou com ela, ou muitas vezes Deus realmente falou com ela, porque Deus usa sim pessoas pela misericórdia, não para com o pregador, mas para com o povo, para com alguma pessoa que estava ali necessitada de ouvir aquela mensagem, aquela palavra. Mas Deus, que é o Criador do homem, de toda a sua essência e de todo o seu intelecto, jamais vai usar o emocional para trazer uma pessoa para os seus caminhos, para segui-lo. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram levadas a Jesus, foram levadas a Deus, não pela emoção, mas muitas vezes pelo conhecimento. Vou citar alguns exemplos aqui para você não dizer que eu estou enchendo linguiça. Eu vou citar uns exemplos aqui para você. Em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo de número 9, o chamado de Mateus. Jesus ia passando pela coletoria, olhou para Mateus e disse: vem. Por que você acha que o Mateus foi? Porque eles cantaram 3 louvores da harpa? Porque eles cantaram 3 louvores, ou 2 louvores, ou um louvor que estava fazendo muito sucesso nas igrejas, no rádio, que estava sendo muito tocado, e Mateus se sentiu emocionalmente tocado ali e foi com Jesus? Você acha que foi por isso? Não, é claro que não, né? Mateus foi porque Mateus tinha conhecimento de que Jesus realmente era aquele de quem ele, Mateus, precisava. Mateus tinha conhecimento porque ouvira, com certeza, já alguém falar de Jesus. Em Mateus 9, no versículo 27, do 27 ao 30, eu vou ler para você Mateus 9. Mateus capítulo de número 9, do verso 27 ao versículo 30, a cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mais uma vez aqui, em mais esta passagem, demonstra o quê? Conhecimento. Demonstra conhecimento. Aqueles rapazes, aqueles jovens conheciam a Jesus e procuraram Jesus para que Jesus os libertasse, para que Jesus os curasse. Não foram levados por algum louvor, não foram levados por uma música de sucesso, não foram levados pela emoção. Foram levados pelo conhecimento. Mateus, no capítulo 17, Mateus no capítulo 17 e no versículo, a partir do versículo 14, a Bíblia diz sobre a cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Meu irmão, aqui eu vejo 2 situações extremamente importantes, mas também não vejo emoção,
também não vejo músicas bonitas, músicas motivacionais, músicas emocionais, músicas exaltando a Deus, dizendo para Deus tudo aquilo que Deus já sabe, né? Dizendo: tu és lindo, como eu te amo, como eu te adoro, ai, porque tu és o Deus da eternidade, porque tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo isso Deus já sabe. Tudo isso Deus já sabe. Mas aquele pai vai até Jesus e diz para Jesus: olha, Senhor, tem misericórdia do meu filho. E explicou a situação para Jesus. Então aquele homem tinha conhecimento de quem era e do que era capaz. Jesus. Aquele homem tinha consciência do que Jesus podia fazer. Então eu vejo aqui duas situações, como eu te disse. Uma de conhecimento e a outra de confrontamento. Meu irmão, o homem diz assim, eu trouxe até os seus discípulos o meu filho, mas eles não puderam. Ele não diz assim, eles tentaram, eles não conseguiram, não. Ele disse, eles não puderam curá-lo. E quando eu não posso alguma coisa, meu irmão, é porque eu estou incapacitado, é porque me falta capacidade, é porque me falta competência, é porque muitas vezes é um assunto do qual eu não entendo, não domino, não tenho conhecimento nenhum, então eu não consigo. Seria como me colocar numa cabine de avião e dizer, decolo daqui com este avião. Eu não iria decolar, porque não teria conhecimento técnico nenhum e nem prático para fazer o avião decolar. E você pode estar pensando assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, se eu estivesse sempre ao lado do copiloto deste avião, observando, pegando para mim aqueles ensinamentos manuais, a prática, como é que faz, se eu me interessasse em saber como que se pilotava aquele avião, como é que se fazia para decolar, para pousar, com certeza, quando eu precisasse, se precisasse fazer isso, com certeza eu faria, talvez não pelo estudo, mas pelo conhecimento, pela prática. E aquele homem confronta a fé dos discípulos, confronta os ensinamentos dos discípulos com o próprio Jesus e diz assim, olha, seus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz que eles não tinham fé, que lhes faltava fé. Mas aquele homem foi movido pelo amor que ele tinha ao filho, mas foi até Jesus por conhecimento. Ele não foi lá porque ele assistiu a algum culto, porque ele assistiu a algum discípulo falar em línguas estranhas, porque ele ouviu num louvor a situação que ele estava passando e aquilo o emocionou ou o motivou emocionalmente para que ele tomasse tal atitude e fosse até Jesus. Meu irmão, quantas pessoas hoje, nas suas denominações, não falam mais de cura, não falam mais de céu, não falam mais de salvação. Dizem andar com Jesus, dizem conhecer a palavra, dizem conhecer o Mestre, mas não falam e nem praticam aquilo que o Mestre lhes ensinou. A mesma situação que aconteceu aqui com os discípulos. Eles andavam com Jesus e Jesus disse, olha, eu lhes dou autoridade. Eu lhes dou autoridade. E essa mesma autoridade é outorgada à igreja. Porém, a igreja de hoje não sabe usá-la. A igreja distorce essa autoridade e quer demonstrar um poder que não existe, um poder vazio, um poder que é absolutamente
palpável, um poder que está baseado, alicerçado em materialismo, em coisas que se pode pegar, em coisas que se pode tocar. E quando aquele menino, filho daquele homem, se colocou diante de Jesus, Jesus não pediu oferta, Jesus não pediu dízimo, Jesus não pediu nada, pediu apenas que ele acreditasse, que ele cresce, que ele tivesse fé. E Jesus, no mesmo instante, após interpelar os discípulos, expulsou aqueles demônios e aquele menino voltou a ter vida. E muitas pessoas hoje não conseguem retomar suas vidas, não conseguem ter vida novamente, porque vão procurar discípulos que nada têm a ver com os ensinamentos do Mestre. Meu irmão, é muito sério isso. Precisamos ter conhecimento, precisamos saber quem é esse Jesus que nós dizemos que buscamos. Aquele homem confrontou a verdade com a verdade. Meu irmão, como eu já disse aqui, eles andavam com Jesus, viam todos os milagres que Jesus havia realizado, mas não sabiam usar a autoridade que estava sobre eles, que Jesus já havia outorgado a eles. Meu irmão, vemos no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo de número 13 em diante, o chamado de Levi. Da mesma maneira que aconteceu com Mateus, acontece com Levi, e Levi segue a Jesus. Sabe por quê? Conhecimento. Levi sabia quem era Jesus. Por isso o seguiu. Levi, Mateus, Marcos, Lucas não seguiram um homem que falava bem, um homem que prometia riquezas, um homem que prometia bens materiais. Não, bens materiais. Todos esses seguiram a Jesus, porque Jesus era diferente, porque Jesus lhes falava de coisas que eles nunca tinham ouvido, porque Jesus lhes falava de salvação, de transformação de vida e não de situação financeira. Jesus lhes falava de algo que tinha substância, de algo que tinha alicerce. Jesus lhes falava da vida eterna, lhes falava de Deus, lhes falava do poder que Deus concede ao homem para curar, libertar. Meu irmão, me deparo também no livro de Marcos com a segunda multiplicação dos pães, no capítulo 8. Enquanto os discípulos queriam se livrar da situação, enquanto os discípulos queriam se ver livres daquele povo, Jesus sabia da necessidade daquele povo, como sabe até hoje. Hoje é a mesma coisa quando acabam os cultos, em quase 100% das denominações, acaba o culto, cada um vai para sua casa, tchau, 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 sai logo que eu quero fechar a igreja para ir embora. Pegou o dízimo, pegou a lã da ovelha, pegou tudo aquilo que lhes interessava e despedem o povo com uma falsa promessa de que o povo está saindo daquele lugar diferente da forma como entrou. Talvez sim. Talvez sim. Está saindo saturado de ouvir as mesmas promessas. Está saindo descrente. Está saindo dizendo para si mesmo, mas eu já ouvi isso, mas a minha situação continua a mesma. Meu irmão, existe uma grande diferença
em seguir a Jesus por conhecimento, por ter ouvido falar que Jesus cura, salva e liberta. Existe uma grande diferença entre fé, que é acreditar naquilo que não se vê. Existe uma grande diferença entre viver por fé e por vista, que é acreditar em tudo aquilo que você vê, que você toca, que você pega, que você pode depositar os seus olhos sobre. Meu irmão, minha irmã, por isso que as pessoas hoje, as igrejas hoje, não estou generalizando, mas uma grande maioria não tem nada para oferecer a não ser emoção. Emoção, emoção e emoção. Como eu já disse no começo aqui, louvores, letras puramente comerciais. E eu falo isso com propriedade para falar para você. Tenho 3 CDs gravados, 3. E em muitos lugares, nenhuma música desses 3 se encaixa. Sabe por quê? Porque nenhuma delas promete vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai pagar caro. Nenhuma delas diz que você vai ficar rico. Nenhuma delas diz aquilo tudo que Deus já sabe. Mas são músicas que têm conteúdo. E aí, graças a Deus, muitas vezes eu louvo a Deus por cantar em poucos lugares, por pregar em poucos lugares, mas lugares que quando eu canto ou que quando eu prego prestam atenção não na pessoa do pastor Eduardo, mas naquilo que está sendo pregado ou cantado. No conteúdo, não na roupa, não na fantasia. Meu irmão, minha irmã, quanta emoção hoje em dia! E as pessoas aceitam a Jesus, eu aceito, eu quero. No outro dia, não é, passou a emoção, passou o choro, saiu daquele ambiente, saiu da presença daquelas pessoas preparadas para emocioná-lo, e ela cai na realidade, na sua própria realidade novamente, e vê que a mesma miséria, a mesma situação, o mesmo desemprego, a mesma falta de comida na despensa é a mesma. Não mudou nada. E quantos então que se batizam, chegam a se batizar, e aí desistem porque passou a emoção? Porque se batizaram sem saber o verdadeiro significado, para quê, por que você frequenta uma igreja, para quê, o que é igreja? Meu irmão, não sou nem de longe dono da verdade, não sou. E não sou suprassumo, nem exímio cantor, nem exímio pregador. Mas eu aceitei a Jesus. Não foi por emoção. Foi quando entendi que eu precisava de Jesus na minha vida. E nunca, Deus o sabe, nunca pedi um carro para Deus, nunca pedi aquilo que eu perdi lá no mundo, aqui no mundo, jamais pedi de volta para Deus. Por entender que a graça dele me basta. A única coisa que eu peço para Deus é saúde e graça. E que ele tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador. Erro todos os dias. Erro.
Não sou melhor que ninguém, nem pior. Talvez seja, porque algumas pessoas julgam assim. Mas veja bem que eu te trouxe aqui 3 coisas de suma importância: conhecimento, razão e emoção. Zaqueu subiu naquela árvore para ver a Jesus. Não foi levado pela emoção, pelo conhecimento, pela fé, pela determinação. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Timóteo, enfim. Em nenhum desses nomes ou dessas conversões houve 3 louvores bacanas e nem emoção. Talvez a emoção de sentir a presença do Espírito Santo é diferente. Mas houve o conhecimento, a fé e a vontade de provar o novo. Que nós também, tenhamos todas as manhãs essa vontade de provar e de conhecer o novo de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Que o Senhor derrame sobre você muita paz e muita saúde. Que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. E um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo. Até lá. Até a próxima. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!